O mundo hoje vive às margens de um acordo de paz entre as Coreias. Num encontro histórico este ano, líderes se comprometeram em pôr fim ao conflito e às armas nucleares na península, além de reunificar os povos. Antes de 1950, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul eram um território único, separados por uma guerra motivada por ideais comunistas de um lado e capitalistas de outro, que dividiu o país ao meio. De longe, ela representa o reencontro de dois irmãos em lados opostos do campo de batalha, um da Coreia do Norte e outro do Sul. E expressa o desejo de reconciliação e a reunificação das Coreias. Esta imagem é uma das mais visitadas de Seul. Ela faz parte do Memorial da Guerra da Coreia, principal atração turística do país. É um museu de 14 mil metros quadrados que conta como e por que as Coreias se dividiram. A Rede Brasil visitou o memorial, acompanhada por um ex-combatente. As salas gigantes, repletas de telões e mais de 6 mil peças usadas na guerra, chamam a atenção. Em uma das exposições, tanques e helicópteros usados nos combates. Em outra, a réplica do que costumava ser a cerca, separando as duas Coreias. Hoje é uma zona altamente militarizada e de acesso restrito. O ex-combatente explica que a Coreia era unida e independente, governada por dinastias durante séculos. Em 1910, o Japão invadiu o país e passou a considerar a Coreia uma colônia japonesa, fato que durou até a Segunda Guerra Mundial e acabou com a derrota do Japão. Quando a Segunda Guerra terminou, a União Soviética invadiu o norte da região até o chamado Paralelo 38, que acabou sendo a divisão entre as duas Coreias. Como resposta, os Estados Unidos mandaram tropas para a parte sul da península. Em 1948, a Coreia foi dividida em dois territórios, com governos diferentes. Tanto a comunista Coreia do Norte quanto a capitalista Coreia do Sul diziam ser a verdadeira Coreia, e uma não aceitava a soberania da outra. Em 1950, a Coreia do Norte tentou tomar o Sul e quase conseguiu. Logo depois, os Estados Unidos vieram ajudar o Sul e só não conquistaram a Coreia do Norte porque a China mandou tropas para lá. O conflito terminou em 1953, com um cessar-fogo e a criação de uma zona desmilitarizada. Nos jardins do memorial há uma escultura com duas jovens, segurando relógios que pararam de funcionar no início da guerra. O tempo parou quando a guerra começou, dia 25 de junho de 1950, horário marcado pelos ponteiros. Os coreanos dizem que o relógio só voltará a funcionar quando a guerra terminar, ou seja, quando acontecer o tão desejado acordo de paz. O mundo espera que esse dia não demore. A zona desmilitarizada, a única faixa de trégua entre as duas Coreias, é um local de tensão. Desde a guerra, essa faixa de terra tem militares armados protegendo a entrada do norte e do sul. Mas este cenário pode mudar ainda este ano. É que a Organização das Nações Unidas e os presidentes dos dois países concordaram em retirar as armas da zona desmilitarizada até dezembro. Imagine você, do alto desta montanha, olhando a terra onde você nasceu.
Apesar da saudade de casa e dos familiares, o mais próximo que se consegue chegar é neste mirante. Esta é a realidade de milhares de idosos coreanos. A divisão entre o norte e o sul separou muito mais do que dois países. Separou coreanos do pai, da mãe, do filho. Em agosto deste ano, 80 famílias cruzaram a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte para se encontrarem pela primeira vez com familiares que não viam desde que foram separados pela Guerra da Coreia há quase 70 anos. Os encontros foram organizados pelas duas Coreias no resort norte-coreano de Diamond Mountain. Na Coreia do Sul, um sorteio decidiu quem poderia participar dos encontros. Na Coreia do Norte, os coreanos acreditam que os participantes tenham sido selecionados com base na lealdade de cada um com o regime. Dos 130 mil coreanos que solicitaram participações nos encontros, menos de 60 mil permanecem vivos. Neste reencontro, o participante mais idoso tem 101 anos. Desde os anos 2000, as duas Coreias realizaram 20 rodadas de reencontros. Mas os eventos foram interrompidos há 3 anos, desde que a Coreia do Norte acelerou seu programa nuclear e de mísseis. Em abril deste ano, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, concordaram em retomar os encontros entre familiares. Histórias de separações causadas pela guerra são contadas neste museu, dentro do mirante que mostramos em homenagem às famílias. O mirante fica num parque próximo à chamada DMZ, Zona Desmilitarizada, que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul. O que mais se vê aqui são militares. É uma faixa de 4 quilômetros de largura que separa o norte e o sul de ponta a ponta. Nos 280 quilômetros de extensão, cercas elétricas e arames farpados delimitam o território de cada um. Os combates acabaram. Mas as Coreias nunca assinaram um tratado de paz. Tecnicamente, ainda estão em guerra. As zonas desmilitarizadas são uma espécie de locais de trégua, de zona neutra. Foi na DMZ que o ditador norte-coreano Kim Jong-un disse ao presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que está disposto a interromper os testes do programa nuclear. A reunião histórica aconteceu em maio deste ano. As zonas desmilitarizadas também se tornaram atrações turísticas. Pessoas do mundo inteiro vão até o limite das fronteiras só para ter a sensação de como é se aproximar da Coreia do Norte. Eu espero que as diferenças entre os dois países possam ser resolvidas diplomaticamente. O encontro dos presidentes já foi um bom sinal. Eu gostaria muito de ver as duas Coreias se juntarem e se tornarem apenas um país. Acho que a população mais idosa quer a reunificação. Já os mais jovens acreditam que isso não será possível. Também acredito que a situação da Coreia do Norte ainda é muito incerta, ainda mais com a interferência dos norte-americanos. Agora, já com as ações do presidente sul-coreano, parece ter havido bastante progresso para um futuro entre as duas Coreias. Pelo menos, tudo parece caminhar para um bem-estar mútuo. Enquanto as duas Coreias engatinham em direção a um acordo, coreanos e turistas penduram fitinhas coloridas com pedidos de unificação e paz na cerca que separa o norte e o sul. Isso é feito há mais de 30 anos, mas agora com um sentimento maior de esperança. Você assistiu Rede Brasil Especial, Coreia do Sul. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Oi, sou Yang Sang-no, diretor do Centro Cultural Coreano no Brasil.
Me sinto honrado em participar deste documentário sobre a cultura coreana, produzido pela Rede Brasil. Ver a história, cultura e educação sul-coreanas apresentadas para o Brasil, país do outro lado do mundo, significa muito, na minha opinião. E digo mais, essa aproximação entre o Brasil e a Coreia do Sul, em termos culturais, não teria a mesma força sem os grandes veículos de mídia. Através da história e da educação, a Coreia do Sul vem se tornando cada vez mais dinâmica e movimentada. Através da história e da educação, a Coreia do Sul vem se tornando cada vez mais dinâmica e movimentada. Passamos por momentos difíceis relacionados à guerra, mas seguimos construindo um caminho de paz. Meu desejo é que este documentário ajude a ampliar ainda mais o intercâmbio entre os dois países. O Hallyu, como é conhecida essa onda sul-coreana, vem crescendo no Brasil. O amor e carinho que os brasileiros têm pela nossa cultura é visível, e isso se deve muito pelo dinamismo e energia que o Hallyu, a onda coreana, apresenta. Espero que essa troca ajude a ampliar ainda mais as relações políticas e econômicas entre ambos países, e que tenhamos a oportunidade de aprender uns com os outros. Acredito que a troca de cultura traga essa união e o bom relacionamento. No ano que vem, as relações diplomáticas entre Brasil e Coreia do Sul completam 60 anos. 60 anos para a cultura sul-coreana significa maturidade na sua melhor forma. Com isso, espero que em 2019 tenhamos ainda mais intercâmbio na área da cultura, ainda mais crescimento e desenvolvimento para elevar as relações entre os dois países.